Para dar início à nossa primeira mesa redonda, chamo a nossa moderadora Viviane Cesário. Viviane Cesário é bacharel e licenciada em Ciências Sociais, licenciada em História, especialista em docência universitária e gestão pública. Possui MBA em Gestão em Tecnologia da Informação. Atua há 18 anos na definição e desenvolvimento dos sistemas relacionados à intermediação de mão de obra e na capacitação dos agentes da rede do Sistema Nacional de Emprego. Atualmente, ele está como chefe de divisão da coordenação de modernização da Coordenação Geral do Sistema Nacional de Emprego. Passo a palavra para Viviane. Bom, boa tarde a todos e a todas. Como o Ângelo colocou, eu sou a Viviane Cesário, vou fazer aqui a minha breve autodescrição. Sou mulher, me declaro como parda, meus cabelos são médios, da cor de castanho, não uso óculos, estou com uma blusa verde com bolinhas mostardas e amarelas. Bem, então vamos iniciar, dar início à nossa mesa redonda, cujo tema é: qual é o cenário atual sobre a discriminação no mercado de trabalho? Chamaremos, a primeira palestrante é a Marjorie Nogueira Chaves, doutoranda em Política Social e mestra em História pela Universidade de Brasília. É pós-graduanda em Educação Popular em Saúde, na promoção de territórios saudáveis e sustentáveis pela Fiocruz Brasília, e graduada em História pela União Pioneira de Integração Social. É coordenadora do Observatório da Saúde da População Negra, vinculado ao Núcleo de Estudos de Saúde Pública e pesquisadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. Tem experiência na gestão de políticas públicas de promoção da igualdade racial, em consultorias nas temáticas racial e de gênero, e reconhecida produção técnica como facilitadora de oficinas, cursos e palestras. Então, nesse momento, passo a palavra à Marjorie. Olá, boa tarde a todas, todos e todes. Primeiro, quero agradecer a oportunidade de estar dialogando com essas pessoas que trabalham numa parte tão importante dessa engrenagem que é o nosso mercado de trabalho. E acredito que eu tenho 20 minutos, né? Vou controlar aqui meu tempo. E eu acredito que nesses breves 20 minutos a gente não resolve algumas questões, mas pelo menos a gente abre para pensar, né, fora da caixa, por assim dizer, no que diz respeito à questão racial no mercado de trabalho. Eu não fiz a minha audiodescrição, vou fazer agora. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, uso tranças afro longas. Atrás de mim tem uma estante preta com alguns livros. Eu uso um batom lilás e brincos grandes. É isso. Bom, agradeço também ao convite do Ministério, por meio do Ângelo, para participar dessa atividade. E acredito que nossa discussão será bastante satisfatória. Eu vou colocar aqui uma apresentação. Bom, então por que abordar a desigualdade racial no mundo do trabalho? A gente vivencia uma sociedade extremamente desigual. E essa desigualdade, ela é histórica, mas ela também tem a ver com permanências. Então, quando a gente fala de racismo, né, que parece alguma coisa alheia às pessoas, ou racismo tem alguma relação de moralidade, ou tem a ver com pessoas horríveis, não tem a ver comigo, na verdade é um grande equívoco. A própria história do Brasil prova o quanto que nossa ideia de Estado-nação ela foi concebida na desigualdade, né? Considerando que a gente esse território passou por um processo de colonização, como a gente vê na escola, como a gente vê na faculdade, e também por um processo de escravização, né? No qual alguns grupos humanos sequestraram e escravizaram, né? Obrigaram ao trabalho outros grupos humanos. Então, obviamente, que a gente herda
parte dessa herança histórica, e isso acaba afetando as nossas próprias relações sociais, né? O resultado disso, obviamente, que é o racismo, mas tem um detalhe que é muito importante. Quando a gente fala que o racismo ele é resultado ou ele tem uma relação direta com esse processo de escravização, isso é uma verdade. Mas, por outro lado, a gente já tem mais de 130 anos, né, de pós-abolição e a situação ainda é muito ruim. Então, por que será isso? Eu acredito que o racismo, ele ao mesmo tempo que ele produz desigualdade em relação ao grupo, né, grupos historicamente racializados, como é o caso da população negra e da população indígena, ele também produz determinados privilégios para algum grupo. Então, é sobre isso que a gente vai falar também, né? Enquanto o racismo, ele produz essas desigualdades, e essa desigualdade está beneficiando algum grupo, então há uma reiteração desse problema e a gente não consegue superá-lo ou tem uma dificuldade muito grande de enfrentá-lo. Especialmente no âmbito do trabalho, em outro momento, com outro palestrante, vocês verão isso em números, né? Porque a gente está falando, eu vou trabalhar uma perspectiva sociológica, né, de análise, mas nós temos números hoje que comprovam como que essa desigualdade tem afetado toda a classe trabalhadora como um todo, né? E como é difícil a gente encontrar meios de superar essa situação de desigualdade. É uma desigualdade que ela está no âmbito das ocupações, né? O tipo de ocupações em que essa população negra está inserida. Ela tem a ver especialmente com a questão dos salários, né? Considerando que mulheres negras são as que recebem o salário mais baixo no país. A gente está falando também de acesso à educação formal e também à profissionalização. Então, todas essas questões, elas afetam a forma como as pessoas se inserem no mercado de trabalho, né? E é um pouco disso que a gente vai falar. Tomando por base essa formação histórica do nosso mercado de trabalho, né, no Brasil, eu trouxe aqui algumas questões que eu acho que são bem importantes para a gente compreender como que se deu esse processo. E não é difícil de entender, é só a gente acompanhar como a nossa própria história caminhou, né, até aqui. Nós tivemos toda uma trajetória que acabou privilegiando um grupo branco, um grupo de classes mais abastadas, e colocando pessoas negras numa situação de subemprego, de subrepresentação, e a gente vai entender um pouquinho de como é que isso funcionou, e funciona até hoje. O primeiro ponto é a questão da transição do trabalho escravo para o trabalho livre. Isso acontece no fim do século XIX, num processo bastante conflituoso, que tem a ver tanto com os movimentos abolicionistas, organizados por pessoas negras, quanto por uma mudança estratégica e política daquele momento. Quem está acompanhando a novela, quem gosta de novela e está acompanhando nos tempos do imperador, consegue ter uma noção de como é que isso funcionava, né? Porque a novela se passa, né, nessa segunda metade do século XIX, em que justamente esse momento está acontecendo, né, de mudanças na economia mundial, de uma economia agrária para o início de uma economia industrial, e tudo isso vai influenciar na participação no mercado de trabalho. Então, o primeiro ponto é como que foi feita essa transição. Essa transição, ela não teve nenhum tipo de política específica ou reparatória para essa população negra, né, já livre ou recém-liberta. Então, isso significa que nessa construção do trabalho, desse mercado de trabalho livre, assalariado, como a gente tem hoje, essas pessoas ficaram de fora dos benefícios desse processo, ou ficaram de forma muito precarizadas nessa transformação da própria economia agrária do Brasil. E aí a gente pode pensar, então, que essa população negra, ela encontrou um não lugar. Ou seja, assim que acontece essa abolição da escravidão, lá em 1888, pessoas passaram a ser livres, né? Descendentes de africanos e africanas passaram a ser livres, os que ainda estavam escravizados,
E muitos deles não encontraram, trabalhavam em fazendas no interior do Brasil, especialmente no Nordeste, e não encontraram um espaço no mercado de trabalho, especialmente nas áreas urbanas ou de desenvolvimento econômico. Então, elas continuaram nessas fazendas na mesma situação em que elas já viviam antes. Tivemos outras situações também que algumas pessoas já estavam nas cidades fazendo pequenos serviços, então havia alguma formação, por exemplo, sapateiros, né, as pessoas que tomavam de conta da limpeza urbana. Então, haviam alguns serviços em que pessoas negras já eram inseridas, né? E que se a gente for fazer uma relação hoje em dia, né, na contemporaneidade, a gente vai ver muita similaridade com essas ocupações. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. E aí a gente vai ter um fator que acontece especialmente na região sudeste, na região sul do Brasil, que é o que a gente chama de, nós historiadoras e historiadores, chamamos de políticas de branqueamento. Ou seja, com a desculpa de que essa população recém-liberta ela não era adaptada ao trabalho assalariado, cogitou-se, antes mesmo da abolição, né, quando esse processo ainda estava se dando, a imigração europeia para o Brasil para trabalhar nas produções de café e que ainda estavam em desenvolvimento, né, e que de repente se tornam, especialmente na região sudeste, o grande produto, né, e o grande mote do desenvolvimento econômico do Brasil, que é acompanhado também de um grande desenvolvimento urbano, né, um acúmulo de riquezas nas grandes capitais. Então é nesse momento que toda essa história acontece. Então, como é que se dá esse processo? Há um incentivo, inclusive governamental, o próprio Estado de São Paulo desembolsou recursos para que viessem imigrantes, especialmente da Itália, né? Pessoas que saíam que estavam numa situação de crise, uma situação desfavorável no seu país, e encontra aqui nesse território uma oportunidade de trabalho. Então veja como que é complexa essa situação, né? O Brasil fez uma escolha, né? Pelo menos parte do governo brasileiro fez uma escolha, já tendo essa força de trabalho, mas ela preferiu trazer outra. E, na verdade, a gente nunca encontrou indícios de que havia, de fato, uma dificuldade de ex-escravizados e ex-escravizadas se adaptarem ao trabalho assalariado. Muito pelo contrário, muitos delas e deles já tinham uma profissão, já tinham uma formação, já tinham habilidade específica para aquela época, e que nada tinha de diferente dessa força de trabalho imigrante, né, europeia que veio para o Brasil. Então, a gente acredita também que esse processo também era uma forma de tornar o país mais branco, só que isso não funcionou para as gerações futuras, né? A gente continua sendo ainda a maioria da população no Brasil. E aí o que acontece? Essas desigualdades elas se tornam persistentes na contemporaneidade justamente porque não houveram políticas específicas naquele período. A gente tem uma segregação das ocupações de trabalho. Então, por exemplo, era difícil, não impossível, mas era muito mais difícil, ainda no início do século XX, advogados, médicos, formados que fossem negros, né? Então a gente cria também uma própria cultura que vai uma cultura, né, do nosso imaginário, um imaginário social coletivo que não consegue visualizar pessoas negras em determinadas profissões, em determinadas ocupações. Então isso acaba se refletindo muito no que a gente vivencia hoje. E eu vou mostrar um pouco disso para vocês. E qual que é a questão? O racismo, né, o preconceito, né, essa nossa forma de ver o outro, ela acaba por criar materialidade. Embora seja localizada no imaginário, né, essas representações, a gente tem uma ideia, por exemplo, de que pessoas negras isso estou dizendo ideias racistas, né? De que pessoas negras têm menos conhecimento ou menos capacidade intelectual, que pessoas negras são mais
acostumadas a lidar com o trabalho braçal, a gente acaba também reiterando esses racismos no nosso cotidiano. E quando eu falo nós, eu estou falando na sociedade como um todo, porque esse foi um aprendizado que a gente teve desde sempre, que de fato há uma desigualdade, e mesmo que a gente tente negá-la, a gente acaba reproduzindo isso na prática. E são essas práticas que a gente precisa começar a observar, inclusive a partir de nós mesmos, né? O quanto que nós mesmos, quando recebemos, no caso das pessoas que atendem no Cine, recebemos uma pessoa trabalhadora, quais são os olhares, qual é o imaginário que nós temos dessas pessoas que estão à busca de emprego. Então, é uma questão muito importante da gente levar em consideração. Aí eu trouxe algo que eu gosto muito de apresentar em falas e em palestras, porque diz respeito aquilo que sai na mídia, né? Então, obviamente que nos últimos anos a gente começou a perceber uma grande incidência de matérias e de notícias sobre questão racial e racismo. Isso se dá porque o racismo aumentou? Eu acredito que não. Isso se dá porque as pessoas estão tendo mais percepção do racismo, que a gente vai chamar de letramento racial, ou seja, aquilo que era mais ou menos que eu sentia, mas era invisível, ou que eu não sabia explicar, agora eu consigo perceber e nomear o que é. Então, por isso que a gente tem essa impressão de que o racismo aumentou. Ele não aumentou, ele continua sendo o mesmo, mas ele aparece cada vez mais. E isso é importante para a gente poder formular denúncias, e especialmente para que a gente possa enfrentá-lo e superá-lo. Aí eu trouxe aqui algumas manchetes de jornais de anos diferentes. Essa, por exemplo, é de 2013, é um pouquinho antiga, mas é porque elas vão ter uma relação direta com as ocupações do mercado de trabalho. Então, por exemplo, essa trata de uma mulher, uma jornalista branca, ali dá para ver a foto dela, e ela faz uma comparação das médicas cubanas com trabalhadoras domésticas. E por que ela faz associação? Vejam bem, em 2013 estava se tratando especificamente do programa Mais Médicos, né, em que o Brasil ele tinha uma relação, um acordo com Cuba. E sabemos bem que Cuba tem uma medicina muito avançada e tem muitas pessoas formadas em medicina. Então, nesse acordo é natural que vários grupos cubanos, que também é uma população bastante racializada, que pessoas negras compôssem, né, esse grupo de médicos e médicas cubanos a vir trabalhar aqui no Brasil. Então, na chegada dessas pessoas no aeroporto, o que nós percebemos foi, por exemplo, hostilização e preconceito, discriminação por serem pretos, né? Então, pessoas negras de pele escura, e alguns comentários como foi essa comparação de médicos cubanos com empregadas domésticas, ela tem um cunho racial muito forte. Tanto por naturalizar o lugar de mulheres negras como trabalhadoras domésticas, como também entender ou compreender que a função de médico, ou uma função numa carreira, né, no campo da saúde, seja majoritariamente composta por pessoas brancas. Então, é esse tipo de ideia que a gente precisa começar a desconstruir para ofertar melhor um serviço ou para ajudar, através de políticas, de ações, que pessoas negras ocupem cada vez mais espaços no mercado de trabalho que não seja as mesmas ocupações e atuações precarizadas. Aqui tem uma outra manchete, que é de 2015, e aí o interessante é que essa situação ela aconteceu especificamente no dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. Né? Na verdade, para quem lida com a temática como eu, a gente considera o mês da consciência negra, então trabalhamos muito, porque é o momento da gente levar a reflexão sobre essas desigualdades.
Bom, e aqui tem um motorista, ele chega num restaurante para entregar uma encomenda, entregar um produto, e o dono do restaurante oferece-lhe bananas. Qual que é a questão, né? Que a gente percebe o quanto que as pessoas negras elas são desumanizadas a partir do momento em que se oferece uma banana ou que se faz essa relação, né, de pessoas negras com macaco, com qualquer animal, com qualquer bicho, automaticamente se está desumanizando. E isso é algo muito grave, que para além de ser um crime, né, racismo e a injúria racial agora que também é inafiançável, para além disso, a gente está falando do próprio desenvolvimento da sociedade. A gente não tem como desenvolver uma sociedade justa, democrática e equânime, considerando pessoas humanas como inferiores. Então, essa é uma problemática que a gente também precisa enfrentar, todas as pessoas. Aqui tem outra situação também, eu não vou me ater muito, porque a gente não tem tempo, que também tem a ver com as ocupações. Embora não apareça em nenhum momento que é uma questão racial, não se falam de pessoas negras, mas a gente entende como isso funciona. É uma festa, parece que é uma festa fantasia, e a ideia era, se nada der certo, vira o faxineiro, se nada der certo, vira o mecânico, se nada der certo, vira ambulante. Essa é uma questão muito problemática, porque a gente também está minimizando trabalhos que são essenciais para o desenvolvimento do país. Ou seja, imagina o que seria qualquer cidade sem o serviço de limpeza urbana. O que seria, por exemplo, do nosso espaço de trabalho, seja um escritório, né, seja um prédio do governo, seja uma instituição privada, se não fossem trabalhadoras e trabalhadores que façam a limpeza do espaço, que organizem esse espaço, retirem o lixo, façam a limpeza, tirem a poeira. E esse trabalho ele precisa ser valorizado porque ele também tem um nível muito alto de conhecimento. Ou seja, o tempo que eu levo para fazer a limpeza, que produto certo eu vou utilizar para limpar aquele espaço, tudo isso é muito bem calculado, então também é um tipo de conhecimento. E a gente precisa reconhecer esse trabalho enquanto um trabalho, porém a gente ainda enfrenta a precarização, ou seja, são ocupações muitas vezes terceirizadas, que a gente não tem a segurança do trabalho, a gente não tem a segurança do emprego, muitas vezes mal pagos, né? Os salários são muito baixos por uma função que é essencial. Então, são essas questões que a gente precisa começar a refletir. E, especialmente, por que pessoas negras estão justamente concentradas nessas profissões, nessas ocupações. Aqui a gente tem, só para finalizar, uma cantora que também é uma função, é uma cantora que canta em eventos, que canta em restaurantes, e que também foi vítima de injúria racial, só para trazer para uma situação mais recente que aconteceu aqui no Distrito Federal. E aí a gente vai falar de uma questão que vai corroborar com tudo isso aqui que eu já estou dizendo, que é o que a gente vai chamar de divisão racial do trabalho. Poxa, Marjorie, mas isso está escrito em algum lugar? Eu não acredito que isso exista. Bom, a partir disso que eu já trouxe para vocês, a gente pode entender que existe uma competição pelo mercado de trabalho, ou seja, existe muito mais trabalhadores para poucas vagas, ou em determinados nichos, é claro. Alguns desfalques, mas, no geral, existe, de fato, uma competição no mercado de trabalho. Especialmente agora que a gente vive um momento, né, esse período de pandemia, em que houve perdas salariais, perdas de cargos, de ocupações, obviamente que essa competição pelo mercado de trabalho, ela se torna muito mais ríspida, se torna muito mais forte. Então, isso significa que todas essas formas de discriminação que já existem na sociedade de forma geral, elas acabam se intensificando nesse momento, né? Elas acabam sendo uma forma também de reprodução dessa desigualdade para que algumas pessoas consigam essas ocupações e outras não. É uma competição. E, no caso da população negra, muitas vezes com a mesma qualificação de trabalho ou mesma formação, escolaridade, ainda assim ela colhe desvantagens.
Então, quando a gente fala na questão racial como uma problemática para a participação da população negra no mercado de trabalho, a gente não está falando só de uma questão de acesso à educação formal ou acesso ao estudo. A gente está falando também e principalmente dessa desigualdade que é reproduzida por meio das representações. Acho que quase deu meu tempinho aqui. Então, significa que em empresas públicas e privadas, pessoas negras e ainda estão ocupando lugares de maior desvantagem. Por exemplo, aqui como eu coloquei, a maioria estão como aprendizes e trainees de algumas empresas, mas em todo o restante dos quadros das empresas, né, de gestão e liderança, são minoria. Alguém falou comigo, eu não estou ouvindo, desculpa. Posso continuar? Pode continuar, Marjorie. Tá bom. Porque eu achei que era por causa do tempo, mas eu estou controlando aqui e já estou terminando. Não, foi a gente não. Tá bom. Então, isso é uma constatação que a gente não precisa de muito esforço, né? Basta a gente observar os espaços que nós trabalhamos ou que nós frequentamos, que a gente vai ter essa percepção. A maioria das pessoas negras estão localizadas nos trabalhos terceirizados, especificamente, né, na prestação de serviço, agora na gestão e no alto escalão das empresas, inclusive dos cargos públicos, continuam sendo pessoas brancas, especificamente homens brancos. Então, significa que há uma desigualdade, que a gente não consegue nomear uma única pessoa, mas que a gente nomeia toda uma cadeia, o que a gente vai chamar de racismo institucional. E aí tem outras questões também, porque as pessoas negras, elas não são só pessoas negras, são mulheres, são pessoas trans, são pessoas com determinado tipo de orientação, com determinado tipo de deficiência. E essas questões, muitas vezes, elas acabam por dificultar ainda mais a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, através de mecanismos discriminatórios. Então, é muito importante que a gente pense em formas de atingir cada vez mais a equidade. E quando eu falo pense em formas, eu não estou jogando só, por exemplo, uma política pública do governo federal, né, que desse. Isso é extremamente importante, claro. Mas também, como no nosso cotidiano de trabalho, a gente pode romper com a reprodução desses mecanismos discriminatórios. E aí, eu acho que é importante falar de uma perspectiva que eu acho muito importante, que é a interseccionalidade. O que é essa interseccionalidade? É justamente a gente perceber como as pessoas, né, trabalhadores e trabalhadoras, são atravessadas por diversas opressões. Então, uma pessoa negra, ela pode ser, por exemplo, uma travesti que está procurando emprego, pode ser um homem trans, pode ser uma pessoa que vivencia uma experiência homoafetiva, que às vezes ela não aparece diretamente nessa busca do emprego, mas ela pode ser um fato que possa aí atrapalhar a sua caminhada profissional, né, em espaços que discriminam, né, que não respeitam a orientação sexual e a identidade de gênero das pessoas. E a gente precisa estar muito atento a isso, porque a gente está falando também de pessoas que trabalham, que fazem a economia girar, que fazem a economia se mover, né? Então, é muito importante que a gente trace um olhar de perceber que não existem ocupações pré-definidas para homens e para mulheres, para negros e para brancos, mas que todas as pessoas podem, sim, de uma forma muito diversa, ocupar diferentes espaços dentro desse mercado de trabalho. Aqui, só para a gente ter uma ideia disso que eu falei, né, só que em desenho, que é mais fácil da gente compreender e memorizar, o que é essa interseccionalidade. Então, essa confluência de diversos marcadores sociais, como eu chamo, né, ou seja, nossa orientação sexual, nossa identidade de gênero, se eu me vejo como homem, se eu me vejo como mulher. A questão etária também é muito importante. Pessoas mais velhas têm uma dificuldade muito maior de se reinserir no mercado de trabalho. A própria questão de classe também, né, vai influenciar muito. Então, geração de pessoas pobres podem reproduzir os mesmos lugares de ocupação
embora algumas políticas adotadas pelos governos nos últimos anos tenham feito alguma diferença. Por exemplo, era muito comum gerações de mulheres trabalhadoras domésticas. A avó foi, a mãe foi, a filha é. Hoje a gente já vê uma diferença muito grande de meninas muito jovens que já estão adentrando universidades públicas, que estão acessando outros espaços e estão rompendo com essa herança das ocupações precarizadas. E nesse sentido também, a gente vê que as mulheres negras, como eu já disse, elas têm uma desvantagem muito grande, né, sobre essa questão do emprego. Porque além de serem negras, são mulheres. Então, como historicamente já fiz essa abordagem, mulheres negras continuam ainda sendo as mais responsáveis pelas ocupações do campo do cuidado. Ou seja, especialmente na limpeza, como eu falei para vocês, é o trabalho doméstico, ou o serviço de limpeza terceirizado, ou nos trabalhos de cuidados, que é, por exemplo, a questão da babá, da cuidadora e cuidador de idosos, embora tenha a necessidade de uma formação específica, mas ainda assim é essa ocupação do âmbito do cuidado. E são ocupações que ainda carecem muito de reconhecimento, porque o trabalho do cuidado ele é um trabalho essencial para a reprodução da vida humana, né? A gente precisa de roupas limpas, a gente precisa de uma comida feita, a gente precisa ter o nosso espaço de trabalho limpo, e tudo isso muitas vezes depende do auxílio de alguma pessoa, né? Então é importante que se reconheça o trabalho de cuidado como um trabalho legítimo e que também carece de reconhecimento, especialmente no campo do direito de direitos trabalhistas e também dos salários. Aqui eu já estou quase finalizando. Outra questão que é muito importante e que eu não sei como é que isso funciona nos Cines, através de formulários, né, os formulários que precisam ser preenchidos, mas as informações de raça, cor e de gênero elas são muito importantes, ou seja, nos cadastros, nas fichas informativas, muitas vezes é importante que a gente saiba quem é a clientela que a gente está atendendo. Não para quem contrata, porque quem contrata não precisa ver cor, mas para quem trabalha nesse encontro de quem está precisando de trabalho e de quem está precisando do serviço, é importante ter essa informação, até para a gente saber e ter um diagnóstico da situação da população que está precisando de emprego. Quem é essa população? Onde ela mora? Como ela vive? Né? Como ela tem feito nos últimos anos sem emprego? Então, essas informações são extremamente importantes. A gente saber também sobre a identidade de gênero dessas pessoas. Algumas delas já fizeram mudança nos documentos e já usam o nome social, outras não. Então, como lidar com isso no nosso lugar de trabalho, né? Inclusive, né, vocês vão ter um momento para ver alguns dados agregados, e isso é importante, inclusive, para corroborar essa análise sociológica que eu estou fazendo aqui com vocês. Já estou quase finalizando. É importante falar, então, dos políticas e dos programas de promoção da equidade. Qualquer instituição pública ou privada que tenha uma responsabilidade com a justiça social, ela precisa se preocupar com essa questão. Por quê? Porque nós, não só de forma particular, mas dentro dessa estrutura do mercado de trabalho, ou dos mundos do trabalho, como eu gosto de falar, que vai além do mercado de trabalho, mas pensa o trabalho formal, pensa as pessoas que não têm cadastro, que não têm documentos, mas que também produzem algum tipo de economia, há que se pensar em políticas específicas para essas pessoas, né? A gente já tem algumas iniciativas, mas é sempre importante que essas ações e essas políticas elas não se percam, né? Seja em mudanças de governo ou mudanças de estruturas, que essas políticas continuem existindo e continuem sendo implementadas. Então, as políticas universais de trabalho que já existem, elas são importantes,
mas muitas vezes, por conta dessa interseccionalidade, né, ou seja, essa diversidade de sujeitos necessitando de trabalho, necessitando de se inserir e de se manter nesse mercado de trabalho, precisam ser complementadas, né, por ações específicas de eliminação das desigualdades raciais e de gênero, quando a gente pensa nas mulheres, quando a gente pensa nas travestis, nas pessoas trans, para garantir a maior equidade entre mulheres e homens e entre negros e brancos nesse espaço. Então, políticas para as mulheres são muito importantes, as políticas de promoção da igualdade racial, entre outras políticas também de inserção a pessoas, de pessoas com deficiência nesse mercado de trabalho. Todas essas políticas, elas são extremamente relevantes para a gente enfrentar essa desigualdade no mercado de trabalho. Então é isso, acho que eu extrapolei um pouquinho o meu tempo, mas eu acho que deixei algumas questões aí para vocês pensarem e me coloco à disposição para o debate. Muito obrigada. Muito obrigada, Marjorie. Você foi muito precisa, né? Você fez um histórico, né? Desde como nasceu o racismo no Brasil e até os dias de hoje, de uma forma muito precisa e assim, reflexiva. Em relação ao cadastro do Cine, a gente tem alguns questionamentos, no caso assim, da raça e cor. A questão de gênero, a gente precisa ainda fazer algumas adaptações, e aí também trazer essa discussão, como você colocou mesmo, da questão do nome social, né, de como fazer esse processo de intermediação de uma forma mais transparente e inclusiva.